Olá, nós estamos no ar com o programa Presença Espírita, aqui pela Rede TVM, canal 14, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e seus valores. E você que está nos assistindo nessa quinta-feira, às 22 horas, pela TV a cabo ou também pela internet, no portal da TVM, o www.redetvm.com.br/ao vivo. Obrigado pela audiência. O programa Presença Espírita inicia agora às 22 horas e terá 1 hora de duração, terminando às 23 horas. Há também algumas possibilidades de você ver e assistir o programa Presença Espírita na nossa página no YouTube, o Presença Espírita PG. Temos uma série de programas do ano de 2015, daquela temporada, e também programas desse ano abordando vários temas que você pode recordar, porque gostou ou porque não entendeu alguma passagem, alguma colocação, e também para rever os melhores momentos do ano de 2015, quando tivemos a oportunidade de trazer muitos convidados falando sobre muitos temas. O ano passado, por exemplo, trouxemos aqui no programa Presença Espírita a Sueli Caldas Schubert. E se vocês observarem lá na nossa página no YouTube, vocês vão perceber que nós temos mais de 1000 visualizações somente no programa da Sueli Caldas. E foi um programa interessante porque ela abordou a respeito da mediunidade. Nós temos no programa Presença Espírita alguns temas que são temas que geram uma movimentação maior aqui no programa Presença Espírita. São temas que as pessoas têm muita dúvida, que geram muitas perguntas, como é o caso do tema mediunidade. Muitos querem saber se os médiums são pessoas especiais, são dotados de aptidões especiais. Também querem saber o modus operandi de uma comunicação mediúnica. É possível recebermos uma carta psicografada de um parente que faleceu o ano passado, por exemplo? É possível receber uma notícia, uma mensagem de um ente querido que partiu para o mundo dos espíritos através das portas do suicídio? Qual é a situação dessa alma do outro lado da vida? O Espírito Emmanuel, o mentor espiritual da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele faz uma definição fantástica a respeito do médium. Ele diz que o médium é o pai de família, é o trabalhador da rua, é o professor da escola, é o trabalhador da construção, é o jovem. Somos todos nós habitantes aqui do planeta Terra. Ele nos explica que todos nós possuímos um canal psíquico com o mundo dos espíritos, um canal psíquico que emite ondas eletromagnéticas que nos possibilita uma interação com uma outra dimensão da vida, que é a dimensão espiritual. E é através desse canal psíquico que se abre que nós temos a possibilidade, por exemplo, de conversar com o nosso anjo da guarda, receber dele orientações, admoestações, orientações para a nossa vida, conselhos importantes para a nossa existência na Terra. É através desse canal psíquico que também nós estabelecemos conexões com os espíritos superiores no momento da oração, que nós recebemos o auxílio do mundo dos espíritos no momento de uma prece bem sentida. De maneira que esses canais estão sempre abertos e ligados à dimensão da vida, que é a dimensão verdadeira da nossa alma, a dimensão espiritual. E através também dessas antenas mediúnicas que nós estabelecemos contatos com os nossos entes queridos que já partiram para o mundo dos espíritos, através do fio da saudade, através do fio da recordação, através do fio dos bons pensamentos. De maneira que mediunidade e comunicabilidade com os espíritos é lei da vida, é lei de Deus, que nos possibilita essa comunicação para que busquemos no mundo dos espíritos o alimento para a nossa alma.
Um outro assunto que sempre traz também uma grande mobilização de perguntas e respostas aqui no programa Presença Espírita é a respeito da reencarnação. Porque muitas pessoas adentram a casa espírita e nos dizem: gosto muito da doutrina espírita, mas não acredito na reencarnação. Não consigo compreender como que é que um espírito pode encarnar num corpo de um homem na Terra. E é justamente pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento de como se processa o processo da reencarnação, é que as pessoas não acreditam. Mas assim como a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação também é lei da vida, a que todos nós estamos submetidos, quer creiamos nela ou não. E a volta do espírito na Terra permite que nós refaçamos o nosso plantio. Quantos de nós na nossa vida não plantam uma semente ruim, numa terra ruim, sem os cuidados necessários? E dessa maneira terá uma péssima colheita. A reencarnação, através da volta do espírito, num novo corpo, numa nova história, numa outra família ou na mesma família, permite então que nós façamos um reajuste do nosso plantio. Como dizia Platão, nascer na terra é recordar. Nascer na terra é reaprender. E é por isso que Deus permite, através dessa lei inexorável, a que todos nós passamos, nascermos várias vezes aqui no planeta Terra. Reaprendermos, recordarmos, renovarmos o nosso plantio, ajustarmos o nosso plantio e partimos para uma situação mais feliz, que todos nós queremos isso. Mas hoje nós não vamos falar sobre mediunidade, não vamos falar sobre reencarnação, nós vamos falar sobre as leis morais da vida. Essas leis universais, essas leis divinas, a que todos estamos sujeitos, que estabelece direitos, mas estabelece também quais são os nossos deveres. Leis morais que nos alcançam em qualquer lugar que estejamos, que conhece a nossa intimidade, que conhece o nosso pensar, porque foram estabelecidas por Deus. E falaremos em especial hoje sobre a lei da liberdade, com foco no livre-arbítrio. O livre-arbítrio que nos coloca no nosso devido lugar. Somos filhos de Deus e devemos seguir a lei, devemos cumprir a lei. Da mesma maneira que na sociedade em que vivemos, cumprimos as leis para que a sociedade esteja em equilíbrio. É preciso que cumpramos as leis de Deus. Podemos fazer tudo até um determinado limite. E a lei nos impõe certos tipos de comportamento. Então, se você quer saber hoje sobre esse assunto, lei da liberdade, livre-arbítrio, o que Deus nos permite fazer, até onde nós podemos ir, ligue para nós no telefone 30 28 7122. E se você quiser também falar conosco através do Facebook, é só acessar a nossa página, o Presença Espírita Ponta Grossa. Nós já estamos online, já colocamos lá o CD que iremos sortear ao final do último bloco. E você pode curtir, participar do sorteio e enviar para nós também perguntas, sugestões de temas aqui para o programa, e nós vamos no último bloco responder as suas perguntas ou guardá-la para o último programa do mês, que quando fazemos aquele programa especial de perguntas e respostas. Mas a nossa convidada já chegou, o programa Presença Espírita está pronto então para falar sobre esse tema, lei da liberdade, das leis morais estabelecidas por Deus. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita, que é aquele momento em que nós indicamos uma obra para a sua leitura, e essa obra será sorteada ao final do último bloco. E hoje nós trouxemos um CD ao invés do livro, para que você possa então ouvir naqueles momentos em que você está no carro ou mesmo em casa, num momento de relaxamento, num momento mais tranquilo.
e trouxemos então para o sorteio o volume 19 do CD Momento Espírita, que trata de um assunto particular. Ele trata do assunto paternidade. São 15 mensagens falando sobre a importância de ser pai, como por exemplo, a mensagem A Riqueza do Pai, o Amor Filial, Herói de Todo Dia, O Melhor Pai. A doutrina espírita traz no seu contexto, nos seus ensinamentos, ensinos dos espíritos que nos afirmam que a paternidade é uma das missões mais importantes do homem na Terra, que é através do exemplo dos pais, que é através do comportamento dos pais, é através da educação dada pelos pais que nós vamos forjando aquela alma que foi nos emprestada por alguns anos e que nasceram nos nossos lares como nossos filhos. É através da educação no lar que nós formamos o caráter do nosso filho, como bem dizia Allan Kardec. A educação é a arte de formar os caracteres. A educação deve estar presente no lar, que se diferencia muito da instrução. Hoje nós nos preocupamos muito com a instrução dos nossos filhos, através de excelentes universidades, o que deve realmente acontecer, nós devemos ter essa preocupação, mas é a educação que vai forjando o caráter, a maneira de ser, a honestidade, o bom comportamento, o comportamento cristão. A alma, ela aprende, ela busca dentro do lar, dentro da família, que proporciona o aconchego necessário àquela alma que chega às vezes fragilizada a nossa presença, que foi muitas vezes o desafeto do nosso passado e busca hoje dentro do nosso lar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa compreensão. Então, se você quiser ganhar esse CD, Momento Espírita, a respeito da paternidade, é só ligar aqui para o telefone 3028-7122. Nós também estamos online, já colocamos a foto do nosso CD na nossa página do Presença Espírita Ponta Grossa e você poderá participar do sorteio e no último bloco levar de presente, nesta quinta-feira, primeira quinta-feira do mês de agosto, o CD Momento Espírita. E hoje nós estamos recebendo aqui no programa a Patrícia Giardini. Ela participa sempre da primeira quinta-feira do mês como entrevistada, já que ela também é apresentadora do programa. E ela vai falar a respeito das leis morais da vida, com foco na lei da liberdade. A Patrícia é evangelizadora infantil, ela é palestrante espírita aqui na nossa cidade. E como apresentadora do programa Presença Espírita, ela sempre está aqui conosco, nos auxiliando no perguntas e respostas e em outras tarefas do programa. Então, eu vou começar as perguntas para a Patrícia, dando primeiro as boas-vindas a você, Patrícia, e te perguntar já de início, por que o Espiritismo cuida, por que ele trata desta questão das leis morais? Bom, então dizer que mais uma vez é um prazer estar aqui e para falar um assunto tão especial como esse. Dentro da doutrina espírita, as pessoas normalmente elas se apegam aos fenômenos, ao esoterismo, achando que a doutrina seria estaria ligada a algo do além. Como um dos seus princípios fala da comunicabilidade entre vivos e mortos, então acredita-se que o Espiritismo seria só isso, falar do desconhecido, dos espíritos e em especial das questões existenciais, que é o que chama muito cada um de nós, é o que somos, para onde vamos, depois dessa vida, a vida continua, o que se passa dentro da nossa evolução espiritual. Mas é importante trazer também que a doutrina espírita, ela trata das suas várias vertentes, ou seja, num dos seus princípios, trata sobre as leis morais, que seria, traduzindo para uma palavra só, a conduta. Qual é a conduta certa
a ser seguida diante dos infortúnios, das dificuldades e mesmo das alegrias na nossa vida. Então, o Espiritismo trata das leis morais em seus livros. Allan Kardec codificou os livros da doutrina espírita, e dentro do livro dos espíritos, nos capítulos 3º e 4º, que nós podemos encontrar melhor elucidadas essas leis. São várias, né? Trata-se ali da lei de igualdade, da lei de reprodução, da lei de destruição, da lei de amor, e falamos então da lei de liberdade. E hoje eu tomei a liberdade de escolher esse tema para trazer para a gente no programa, para a gente colocar em discussão, né? E sei que os meus colegas aqui também vão me ajudar, mas seria isso, né? Falar que o Espiritismo trata de uma conduta. Por que, Silvia, Samuel? Porque tudo que a gente que a gente faz hoje repercute na nossa vida, né, na nossa vida futura. E também dizer que o modo que a gente age hoje também traz muito do nosso passado. Então, quanto mais nós temos boa vivência, uma boa conduta, como a gente vai explicar a seguir, nós temos uma vida melhor, mais propícia, mais perto da evolução que nós todos almejamos como espíritos. Bom, e hoje nós convidamos também para estar aqui junto com a Patrícia, desculpe a nossa falha na abertura do segundo bloco, o Samuel Potman, que vai também conversar conosco a respeito desse tema importante. Como disse a Patrícia, o Espiritismo não é só fenômeno, não é só mediunidade, não é só reencarnação, não é só cartas psicografadas, comunicação com os mortos. A base da doutrina espírita é a moral do Cristo. É isso que dá o significado maior para o Espiritismo. Então, as leis morais o Evangelho segundo o Espiritismo foi um desmembramento do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que trata exatamente dessas leis. Patrícia, onde é que estão essas leis? Então, o Livro dos Espíritos, ele nos brinda com essa resposta, uma resposta simples, né, de 2 palavras ou 3, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos onde estão as leis de Deus ou as leis morais, e elas estão então em nossa consciência. Silvia, a gente sempre sabe o que é certo. Nós sempre sabemos lá no fundo do nosso coração qual é o caminho a ser seguido. Mas é que devido ainda ao nosso menor ou maior adiantamento espiritual e moral, nós agimos de uma determinada forma. Mas nós sabemos quando nós estamos agindo em prol do bem ou em prol de uma situação de maldade, né? Vamos dizer assim, simplificando. Mas elas estão aqui, dentro da nossa cabeça. E também as leis morais, elas dão um significado maior. O estudo das leis morais dá um significado maior na nossa vida, né? Por exemplo, por que as guerras? Por que a morte dos animais para sustentar a nossa vida, né? Que é muito bem explicado na lei da destruição, sobre a igualdade social, todas essas questões que muitas vezes nós nos perguntamos. No estudo das leis morais, nós teremos as respostas. E já que a gente vai falar sobre a lei da liberdade, nós estamos quase no final desse bloco, mas dá para você começar, né, Patrícia? O que é a lei da liberdade? Então, Silvia, quando a gente fala em liberdade, nós logo pensamos, nossa, eu posso fazer o que quiser, né? Então, a lei da liberdade, ela integra, em especial, essa premissa. Sou livre, fui criado livre e posso fazer o que eu quiser dentro da minha vida. Então, nós temos essa liberdade. Só que a doutrina espírita, ela nos ensina a entender essa liberdade. E ela nos ensina a entender que essa liberdade não é um proceder, um fazer o que se quer ao bel prazer, sem pensar nas consequências do que nós estamos fazendo. É importante e imperioso nesse momento lembrar que durante
toda a sua vida, Jesus procurou, através dos seus ensinamentos, da sua conduta moral, ele procurou nos advertir, nos ensinar acerca do bem e do mal proceder, né? De uma forma tranquila, né? Muitas vezes por parábolas, por histórias, outras vezes por suas próprias palavras, né, que ele precisou ser enfático, ser firme, muitas vezes com as pessoas que estavam o tempo todo tentando manipular os seus pensamentos, mas Jesus em tudo ele nos ensina, né, e ele nos ensina então como sermos livres da melhor forma possível, dentro desse mundo que nós vivemos hoje. Nós vamos falar a respeito do significado dessa liberdade no relacionamento humano. Até onde vai nossa liberdade? Até onde nós podemos agir? Quando invadimos a liberdade do próximo, eu estou agindo dentro do proceder legal no concernente às leis de Deus? A Patrícia vai falar sobre isso. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Se você quiser saber sobre a lei da liberdade, sobre livre-arbítrio, é só conversar com o Samuel. Ele está online na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. O Presença Espírita PG é no YouTube. E também você pode perguntar sobre outros assuntos, inbox, e também concorrer ao CD Momento Espírita. E eu gostaria de saber da Patrícia qual o significado de liberdade no relacionamento humano. Então, é bem a hora que as coisas começam a ficar diferentes. Porque quando a gente fala em liberdade, quando você me perguntou o que é liberdade. Então, liberdade é a gente fazer o que a gente quiser, a hora que quiser, da forma que quiser, sem pensar nas consequências que podem atingir outras pessoas. Dentro do relacionamento humano, a nossa liberdade ela não é tão absoluta assim. Ela é uma liberdade relativa, porque a partir do momento que como diz o Livro dos Espíritos, que se coloca duas pessoas juntas, é claro que elas vão ter que uma pensar na outra, uma respeitar ou desrespeitar a outra, e vão ter que criar entre elas códigos de convivência. Então, por isso que a nossa liberdade ela é relativa. Sempre que nós vamos pensar em alguma coisa, eu tenho liberdade para escolher a minha profissão. Tenho liberdade para escolher a minha profissão, mas eu sempre vou escolher a minha profissão pautado em valores e no que possa me dar um sustento, né? Porque eu quero ter uma família, porque eu preciso criar meus filhos, prover as necessidades materiais daqueles que estão à minha volta. Então, se a gente pensar bem, a nossa liberdade ela é sempre atrelada ao outro, né? Os livros espíritas, eles sempre nos lembram daquelas máximas. Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, respeita o teu próximo da mesma forma que você se respeita. A verdade é que nós ainda nem nos respeitamos muito bem, mas é o que a gente falou no começo. Jesus sempre está a nos advertir, não advertir no sentido de puxar a nossa orelha, né? Mas de nos colocar em situações, às vezes a vida nos coloca em situações em que nós precisamos abrir os nossos olhos e pensar no outro, né? Às vezes falamos daquele que olha só para o seu próprio umbigo, né? Ou seja, o que significa isso? Que é olhar para o umbigo? Não, pode ser para as pernas, para as mãos, mas é a pessoa que ela é muito em si mesmada, ela sempre está pensando nela mesma. Essa pessoa, geralmente, ela não convive muito bem, né? Ela tem a sua liberdade um pouquinho abalada, porque ela quer fazer as coisas que ela quer sem pensar nos outros, e ela não consegue porque aqueles que estão à sua volta também estão esperando dela algumas coisas que ela não consegue fazer. Então, dentro do relacionamento humano, a liberdade é uma situação muito difícil de se concretizar. Até Allan Kardec nos fala que, imaginando um eremita no deserto, como seria, então, uma pessoa sozinha dentro da sua liberdade absoluta?
ninguém consegue viver sozinho, né? Nós temos um filme épico, né, que se chama O Náufrago. É um ator chamado Tom Hanks, e ele simplesmente, dentro de um desastre de avião, ele fica numa ilha alguns anos sozinho e ele não consegue viver sozinho. Ele pega uma bola ali que aparece na praia, porque foi um acidente que caíram alguns objetos, e ele pega aquela bola, e aquela bola então é uma pessoa que ele convive porque ele não consegue viver sozinho, né? Ninguém consegue viver sozinho, nós sempre estaremos precisando uns dos outros. E o Espírito Emmanuel, Patrícia, ele diz que os maiores dramas humanos está na área do relacionamento humano, homem e mulher, casamento, as traições, a paixão, os acontecimentos dramáticos, e que muitas vezes essas situações são levadas para o outro lado da vida, gerando trauma, gerando novas reencarnações difíceis. Eu queria perguntar para o Samuel a esse respeito, a questão da liberdade no relacionamento do casal, por exemplo, que são tão íntimos, tão unidos, tão próximos, num ambiente tão restrito como o lar. Como andar na lei da liberdade, dentro dos padrões da lei da liberdade, respeitando o espaço alheio, se praticamente nós ocupamos o mesmo espaço? Então, boa noite. A Patrícia falou que a nossa liberdade é sempre relativa quando nós tratamos do nosso relacionamento com o próximo e na sociedade, ou seja, com os nossos colegas de trabalho, com aqueles nossos vizinhos, ou com todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. E especialmente no âmbito familiar, quando após a situação de namoro, noivado, casamento, constituição de família, este relacionamento entre cônjuges, ele é lógico que ele traz também, nesta questão, deveres muito sérios. Nós vemos no livro Diálogo dos Vivos, do tempo do Chico Xavier, em que eles tratam esta questão, e eles fazem esta pergunta: como que fica o relacionamento humano, como que é a liberdade, como que é o amor, deve ser tratado, o que os espíritos nos informam a esse respeito. E eles afirmam que quanto maior é a posse, quanto maior é o apego, menor é o amor. Então, quanto menor é o amor, menos é a liberdade. O amor, ele tem que ser feito com liberdade. Quanto maior é a liberdade, maior é o amor. Eles nos lembram que Deus é amor e que Deus nos ama com liberdade. E Ele não obriga a nós, nem mesmo que nós acreditemos nele. Ele nos ama com liberdade. Então, quanto maior é o apego, menor é o amor. E eles tratam dessa questão de ciúmes, tratam dessa questão da posse no meio familiar, desta maneira, dizendo que nós devemos, né, ir nos desapegando, embora é lógico que temos esta união muito forte nesses relacionamentos, e essa necessidade, mas também temos deveres profundos que marcam esta relação. Patrícia, também a questão que ele falava não é só marido e mulher, é mãe e filho, claro, pai e filho, claro, em todos os níveis. Em todos os níveis de relacionamento dentro da casa, né? Eu acredito que dentro da família, mais ainda, né? E dentro da família nós devemos tomar muito cuidado com tudo isso, embora seja tão difícil, seja tão árdua essa tarefa de conviver em família, porque dentro da nossa família nós mostramos realmente quem nós somos, né? Com maior facilidade do que fora, né? Fora nós queremos manter uma aparência ainda, mas dentro da família normalmente a gente mostra quem a gente é. Bom, mais uma pergunta para a Patrícia. Qual a relação entre liberdade de pensar e liberdade de consciência? Então, nem nesse campo a gente não tem tanta liberdade, tanto livre-arbítrio, porque nosso livre-arbítrio é relativo, como bem você disse. Mas e no campo do pensar? Então, nesse campo nós temos. Nós temos livre-arbítrio, somos, né, quem que vai invadir o nosso pensamento? Nós pensamos a priori, né? Quem que vai invadir o meu pensamento? Eu sou livre para pensar o que eu quiser. E daí,
pare um minuto e fique pensando, agora o que eu vou pensar? Né? E daí vem um vazio, muitas vezes, um nada. Muitas vezes a gente não sabe nem de onde surge aquele nosso pensamento. Mas é claro que nós somos livres para pensar. E o nosso pensamento está muito atrelado também com o nível das nossas, dos ambientes que nós frequentamos, né? Então, faz parte do nosso relacionamento também. Então, eu acredito, Silvia, fazendo um paralelo, que o nosso pensamento é livre, mas nem tanto, porque no mesmo livro dos Espíritos, nós sabemos que os Espíritos influenciam nos nossos pensamentos muito mais do que nós imaginamos, de forma que muitas vezes eles dirigem os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, esses pensamentos, embora tenham essa liberdade, somos livres para pensar o que quisermos, mas nós ficamos também restritos a esses ambientes que nós frequentamos. É claro, se estamos lá num ambiente onde só se pensa em maledicência, onde só se fala em maledicência, é claro que nós vamos ficar com pensamentos direcionados para esse caminho. Mas sabe que a dificuldade maior que o ser humano tem, que nós temos, é a dificuldade de meditar, né? E meditar é aquela situação de pensar em nada. Como é difícil esvaziar o teu cérebro. Isso é tão bom e tão propício às nossas pessoas, né? E a liberdade de consciência, como você mesma falou, perguntou, ela já é uma coisa mais trabalhada, mais elaborada, porque ela tem a ver com a sociedade. Então, eu posso manifestar a minha liberdade. Então, hoje, em todos os níveis, em especial no Brasil, com o advento da Constituição Federal nova, de 88, né, já não é tão nova assim, mas ela veio então trazer esse item da liberdade para a lei dos homens. Né? Então hoje se prega muito a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, a liberdade de crença, não só em nível de religião, né? A liberdade sexual. Então a liberdade, ela está sendo um assunto muito propagado. Mas se nós estudarmos a doutrina espírita, nós vamos ver o quanto é atual o ensinamento que ela nos proporciona nesse campo. E que está totalmente relacionada à responsabilidade. A responsabilidade, né? Exatamente. Quanto mais liberdade temos, mais responsabilidade deveremos ter. Nós vamos agora fazer o último intervalo, já o último bloco do programa Presença Espírita vem aí. Nós já voltamos. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Lembrando que hoje nós estamos sorteando o volume 19 do Momento Espírita, que aborda o tema paternidade. Se você quiser concorrer, ligue para o telefone 3028-7122 ou fale com o Samuel na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. Patrícia, liberdade tem a ver com livre-arbítrio? Então, eu gostei desse final que você deu para o bloco, lembrando da responsabilidade. Então, liberdade, como nós dissemos, tem a ver com o nosso pensamento. Então, somos livres para pensarmos o que quisermos, somos livres para fazermos o que quisermos, mas, de acordo com a nossa evolução, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, o que significa o livre-arbítrio? Significa que se nós tivermos duas opções, ou três, ou quatro, nós vamos, através dessa nossa vontade, escolher a que é melhor para nós. E quanto mais nós estivermos evoluídos, moralmente, espiritualmente, as melhores decisões para o nosso espírito, para a nossa evolução, é que nós vamos tomar. Então, a liberdade com responsabilidade tem a ver sim com o livre-arbítrio, mas nós não podemos atribuir a liberdade para um espírito mais evoluído da mesma forma da que é para um espírito menos evoluído. Nós temos algumas perguntas aqui, eu vou perguntar para o Samuel essa questão, já que temos livre-arbítrio, Samuel, o Sérgio nos pergunta, nós podemos ficar no mundo espiritual sem retornar à Terra, por exemplo, através do processo da reencarnação? Não quero reencarnar, vou ficar por aqui mesmo que está bom. Nós temos essa possibilidade ou não? A resposta é não, porque todos nós nascemos simples e ignorantes,
enquanto espíritos, e vamos evoluir até a fase de espíritos puros. E esta fase se dá no mundo espiritual e no planeta onde nós reencarnamos. Nós aprendemos no plano espiritual, mas o que nós aprendemos lá, nós temos que colocar em prova aqui no plano terreno, junto com a nossa família, com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos filhos, nas dificuldades do dia a dia. Então ninguém vai conseguir evoluir sem reencarnar. E também ele pergunta se nós temos livre-arbítrio no mundo espiritual. Então, como nós dissemos no começo, a lei da liberdade que está inserida nas leis morais são leis da vida, que são leis universais, que valem para todos os recantos do universo, para todos os planetas, não só para o planeta Terra, inclusive pelo espaço sideral, onde colônias espirituais existem, onde os espíritos têm moradia. Então, o livre-arbítrio vale para todos os lugares existentes no universo que desconhecemos, porque todo o universo está sujeito às leis de Deus. O homem tem livre-arbítrio de seus atos, Patrícia? Então, é claro que temos, né? Na resposta anterior, já foi dito que quando temos duas opções e nós escolhemos uma delas, é o nosso livre-arbítrio que está exercendo, que está sendo exercitado. Mas eu gosto muito de citar uma frase, né, que é a frase principal da casa espírita que eu frequento, que é a Cefam, e quando nós adentramos essa casa, tem uma frase de Emmanuel, da maravilhosa psicografia do Chico Xavier, que diz exatamente nesse sentido, que quando nós não conhecemos os ensinamentos de Cristo, nós somos livres para fazer aquilo que nós desejarmos. Mas se nós já conhecemos os ensinamentos do Mestre, então nós estamos livres para fazer aquilo que nós devemos fazer. Então, aquilo que a gente falou lá no começo, né? Nós, bem no fundinho, nós sabemos o que nós estamos fazendo, se aquilo que nós estamos fazendo é bom ou é ruim. É que às vezes nós continuamos, mesmo sabendo disso, dos ensinamentos do Cristo, nós continuamos incorrendo nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades, né? Isso é normal para um espírito em evolução, recém-saído dos mundos primitivos, como nós estamos. Mas ao mesmo tempo é a hora da liberdade com responsabilidade, porque nós sabemos dentro da doutrina espírita, e o mundo está dizendo, está chamando a gente para olhar para um novo horizonte que se aproxima, né? O que nós chamamos, algumas pessoas podem chamar de apocalipse. E o Espiritismo, fim dos tempos, o Espiritismo chama de mundo de regeneração. Não é que o mundo vai acabar, é que vai acabar essa preponderação do mal na Terra. Então nós temos que ir nos adaptando a exercermos cada vez mais, apesar de nós muitas vezes pendemos para o caminho do mal, mas exercitar sempre o bem, porque nós já sabemos qual é o caminho a ser seguido. Nós temos também a questão da fatalidade, né? A fatalidade seria o oposto do livre-arbítrio. Nós tivemos, inclusive, uma questão num dos programas passados, se o que acontece aqui com o homem na Terra, por exemplo, alguém que morre num acidente de carro indo de Ponta Grossa a Curitiba, aquilo foi fatalidade ou foi decorrência do livre-arbítrio? Então, a fatalidade é o oposto do livre-arbítrio? Então, por um lado né? Porque o livre-arbítrio, se eu pensar em termos aqui da Terra, né, o livre-arbítrio, eu tenho duas escolhas, dois caminhos e eu escolho um deles. E a fatalidade não, ela chega avassaladora, né, e muda a nossa vida, vai contra o que nós estávamos esperando e pensando, então ela vem nesse sentido, né, de ser um contraponto ao livre-arbítrio. Mas a doutrina espírita nos ensina que esses dois itens, fatalidade e livre-arbítrio, se relacionam entre si, porque um decorre do outro e decorre da nossa evolução também. Então a fatalidade, que nós hoje, vamos supor, colocamos como a bala perdida,
né? A gente brinca que é a balachada, porque lá no mundo espiritual nós nos comprometemos a passar por aquela prova. É que quando estamos encarnados, né, na nossa pátria espiritual, aliás, no planeta Terra, né, encarnados, nós, lógico que sofremos com as coisas ruins que nos acontecem, mas lá no mundo espiritual nós planejamos que aquilo seria bom para o nosso espírito, que seria uma experiência que faria bem a nós mesmos. Então, nesse sentido, né, nós combinamos, então a fatalidade também faz parte do nosso livre-arbítrio lá no mundo espiritual. E foi exatamente o Sérgio que perguntou a esse respeito num dos programas passados, né? Porque nós podemos, na nossa vida, ter dois tipos de acontecimentos. Os decorrentes do livre-arbítrio e os decorrentes da fatalidade. Mas a fatalidade é um nome impróprio, porque, como disse a Patrícia, os acontecimentos decorrentes de uma fatalidade foram preparados com antecedência, foram preparados no mundo dos espíritos. Por exemplo, alguém que tenha que morrer de uma doença avassaladora, de um câncer, de uma doença que a medicina não consegue curar. Então, foi uma fatalidade ou mesmo um acidente do carro, mas isso foi já planejado no mundo dos espíritos. E tem, por exemplo, cânceres dos quais uma pessoa desencarna, mas por um mau hábito, por um livre-arbítrio do cigarro, por um livre-arbítrio de muita comida, por um livre-arbítrio de radiação no sol. Então, a nossa vida é regido a fatalidades que não são, na realidade, fatalidades, porque já foram planejadas, e a situações de livre-arbítrio decorrentes das nossas escolhas. Já está na hora do sorteio, Armando? 1 minuto? Patrícia, então, como impedir os avisos da manifestação da consciência, para a gente encerrar? Impedir esses avisos com o nosso proceder, com os nossos pensamentos, que sempre devem ser direcionados ao caminho do bem, né? Aproveitar essa sementinha que nós temos aqui dentro, essa centelha de nós sabemos o que é certo, e procurar, então, seguir esse caminho, essa intuição, né? A gente chama de intuição. Puxa, eu sei que isso no final não vai dar certo, então não vá, né? Então acho que é por aí. E é bem sutil isso. E fazendo o bem, né, Silvia? Sempre. Fazendo o bem, orando, a prece, ela muda tudo, né? Bom, então agora vou pedir para Patrícia sortear e o Samuel vai anunciar, então eu vou só dar uma mexida aqui para os nossos telespectadores verem que a gente... Nós agradecemos a todas as participações pelo Facebook, também pelo telefone. E o sorteado do CD da noite de hoje foi o Robson Luiz Black. Agradecemos ao Robson pela participação e a todos aqueles que assim o fizeram também. E nós vamos nos despedindo do programa Presença Espírita, lembrando que o seu CD, Robson, vai estar na Livraria Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis, a Cefam, e você poderá pegá-lo a partir de amanhã e já começar a ouvir as mensagens a respeito da paternidade. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Samuel. E semana que vem nós estamos ao vivo com mais um programa Presença Espírita.